Meu nome é Luciana Lagos, sou terapeuta e tricologista capilar. Eu decidi fazer a formação da leitura biológica após atender uma dentista biológica, uma dentista integrativa que também fez o curso com o Manu. E me chamou muita atenção porque eu fazendo a consulta dela, eu já indicava alguns pacientes para ela, e ela me avaliou rapidamente e um processo em mim foi resolvido na hora, onde eu tinha um ombro esquerdo aqui mais alto que o direito, eu não sabia a questão emocional que estava atrelada a isso, e ela foi mapeando através dos meus dentes, e ela simplesmente falou para mim: Lu, essa questão tá lá atrás e tal, você já superou, isso é uma carga emocional que não te pertence mais, e inclusive voltar a estar nivelado na mesma altura do outro após a gente terminar essa conversa ou até mesmo agora. E aí, como foi algo que eu nunca tinha ouvido falar, após a saída dela, quando eu me olhei no espelho, meus ombros estavam na mesma altura. Eles tinham descompensado aos 13 anos de idade, após os meus pais terem se separado. Maravilhoso, eu falei, eu quero aprender isso. Assim, ela veio como cliente minha, mas ela me tratou. Então, ela foi ser sua paciente e acabou te E atendendo com a leitura biológica. ela desvendou os mistérios dos meus dentes, que também eles desarrumaram nesse processo de separação e tal. Depois, mais tarde, quando eu me separei no meu primeiro casamento, eu comentei que esses dois dentes da frente tinham ficado mole e eu associava isso a uma garrafa de água que eu usava, que tinha que morder. E ela falou que não tinha nada a ver, que justamente perguntou o que foi que aconteceu. Eu fui mapeando toda a minha vida, assim, alguns fatos importantes. Eu disse, meu Deus, eu quero aprender isso, porque eu já estava estudando a medicina integrativa, a tricologia quântica integrativa, então eu falei, meu Deus, isso tudo faz parte, né? Então eu achei interessante essa abordagem para, inclusive, trazer para as minhas clientes, porque eu trato muito queda de cabelo. E aí a leitura biológica, desde o primeiro módulo, só me acrescentou bastante, tem encurtado os caminhos. Eu sou uma pessoa que tudo que eu aprendo, eu procuro pôr logo em prática. Então, desde o primeiro módulo, né, onde a gente fez presencial e o nosso módulo, o nosso curso não foi 100% presencial, mas o primeiro já foi assim decisivo para mim, onde eu já saí de lá aplicando tudo que eu aprendi lá, então se tornou mais fácil para mim, eu não esperei chegar um tempo para dar uma lida, eu já fui aplicando. Então, através da leitura do mapa cerebral, vem me norteando bastante, e às vezes eu faço essa leitura antes da cliente entrar na minha sala, então eu já vou no gatilho certo, né? Então eu já vou no órgão certo. E lógico que depois veio os outros mapas e tal, e eu fiz a terapia informacional também, que foi muito legal. E simplesmente assim, a cada 10 pessoas que eu atendo, 8 a 9 choram e ficam assim, poxa, eu faço terapia há tanto tempo e eu nunca, ninguém nunca foi tão direta quanto você. Então eu passo para as minhas clientes o seguinte, ó, essa minha abordagem que eu aprendi, eu falo que é a leitura biológica associada com medicina integrativa, tricologia quântica. Eu falo justamente para que a gente possa encurtar os caminhos e para que a gente vá literalmente na causa do problema, na causa da queda de cabelo, porque na tricologia quântica a gente consegue mapear associado com a saúde, né, com a falta da saúde, qual órgão de choque. Isso também facilita para mim, entendeu? E bate exatamente com a leitura biológica. Digo que foi assim um marco para mim, sabe? Porque como eu venho de uma criação cristã e tudo, e tudo que foi ensinado para a gente, a forma como o humano passa, além de estar embasado na ciência, está também baseado em princípios bíblicos.
A minha vida se tornou muito mais leve, eu consegui resolver minhas próprias questões, soltar, liberar, perdoar, né, pedir perdão, né? A minha vida se tornou infinitamente melhor, em todas as áreas, como líder, como esposa, como mãe, como filha, porque o grande embate da minha vida era minha mãe. Até hoje ela tenta ser um embate, mas ela não consegue. Deixa eu ver o que mais, Senhor. Na minha vida financeira, porque a gente sabe que nós somos, né, seres espirituais, energéticos, apenas habitando em um corpo físico, e a gente sabe que todas essas questões também elas criam um grande impacto, né? Então a gente precisa realmente estar livre, leve e solto em todas as frequências, né? A gente tem que estar realmente livre, não tem que ter nada, tem que estar liberto. Então, assim, a leitura biológica me fez ter uma aproximação com Deus, a minha fé, ela só aumentou e tudo começou a fazer muito mais sentido para mim. Hoje, o meu olhar, tanto para mim quanto para o próximo, então eu entendo que o próximo ele tem uma dor que ele carrega, que às vezes está guardada, está no subconsciente, e às vezes veio antes dele nascer. Ele não tem culpa, então a gente sabe se colocar melhor no lugar do outro, a gente sai do papel de julgador, que é uma coisa que, assim, sinceramente, eu tenho eliminado da minha vida, é o papel do julgamento. Eu era uma pessoa autocrítica, era assim que eu me tratava, eu tratava as pessoas dessa forma. Então, eu saí do papel de juíza, eu tinha feito direito, justamente direito, eu fiz a faculdade de direito porque eu tinha questões que hoje eu entendo, por que que eu tinha escolhido essa faculdade, né, esse curso para fazer, e que hoje, sinceramente, não faz mais sentido para mim. Acho que eu faria uma outra coisa que não tem nada a ver com direito hoje, mas que valeu a pena. Então, só acrescentou e muito, para mim, assim, altamente decisivo na minha vida, pessoal e profissional. Sim, eu oriento as minhas clientes, tipo, eu falo do básico para elas, do lado yin, o lado yang, para elas se auto-observarem, o que acontece do lado direito do corpo, o que acontece do lado esquerdo, ao que está ligado, se é parceiro, se pai, mãe, filho. E aí elas também começam a se mapear e elas também vão liberando aqueles gatilhos, já vão se resolvendo. É muito interessante. Agora, uma curiosidade pessoal. Quem tem mais problemas de cabelo, as destras ou as canhotas? As canhotas. As canhotas mais. É, as canhotas, inclusive eu sou uma canhota, né? Porque a gente está muito na liderança. A gente está muito na liderança, o Yang está totalmente descompensado, a gente quer tudo para ontem, quer ser dominadora, quer ser mãe e pai, quer ser provedora, a gente quer ser tudo. Então, isso, na questão hormonal, atinge a esfera hormonal e realmente acaba aí sequelando os órgãos, né? A tireoide, principalmente. A leitura biológica ela vem no momento certo, porque justamente eu tinha feito a tricologia quântica que já mapeia toda a questão da mesoderme, ectoderme e endoderme, e a gente faz esse mapeamento só que no mundo quântico integrativo, paralelo à leitura. Eu estava fazendo após com o Dr. Laí Ribeiro, que eu terminei ano passado, então veio tudo assim no momento certo. É um conhecimento que somou e agregou muito para mim. Então, quando essa cliente ela vem para mim, além de fazer esse mapeamento, o biológico, eu faço do emocional, eu faço da saúde, eu falo para ela, tua tireoide está descompensada por causa disso, e disso e disso. Teu problema, né, acho que você vê aqui em cima, dente, pele, eu também, eu abordo da cabeça aos pés, porque eu tenho que dizer para a cliente, a causa da queda de cabelo é essa aqui.
o que levou ao adoecimento é isso. Então, vamos fazer o caminho de volta, vamos consertar o caminho, né? E paralelo a isso, a gente vai fazer os tratamentos, e aí vamos encurtar o caminho também, porque aí a cura ela é mais rápida. O resultado, ele é muito mais rápido. Interessante. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria só que você falasse um pouco até para quem vai assistir essa entrevista aqui, né? Como é o seu trabalho? Quantas sessões são necessárias? Se é feita uma avaliação, enfim, como é o processo? Tá. Eu sou tricologista e terapeuta capilar. Eu trabalho com processo de consulta e avaliação. Ou seja, não é a pessoa chegar aqui, vou pagar um tratamento, meu cabelo está caindo, senta na cadeira, vamos começar. Não é assim. Na verdade, nunca foi. A diferença é que depois que eu agreguei tudo isso, o valor da consulta, lógico que ele sobe. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, o valor da minha consulta, que era 280, hoje está 480. Então, eu aumentei devido, né? E pretendo aumentar mais ainda esse ano. Então, assim, há um valor intelectual muito grande a ser agregado, né? Porque hoje, inclusive, eu estou trabalhando, eu estou estudando para que eu venha começar a resolver esses problemas capilares, sinceramente, sem a presença de tratamentos. E sim somente no acompanhamento, ou presencial ou online, onde eu vou dar direcionamentos, mas onde eu já deixo claro para as minhas clientes hoje, eu só não enfatizo isso tanto, porque como eu tenho dois espaços físicos, eu tenho duas empresas, né? Então eu tenho que atrelar. Mas hoje, se eu quisesse atuar somente na área da consulta, já teria resultado, porque a leitura biológica ela foi decisiva para mim nesse aspecto. E na causa, e no cerne da coisa, no problema, sabe? E na terapia informacional, mais ainda, assim. Então, trabalhar com queda de cabelo. Hoje, a cada 10 pessoas que eu atendo, 8 estão com queda. É algo que já estava acontecendo antes do Covid, né? Então, as pessoas têm sofrido perdas, as pessoas têm, muita gente tem sofrido com tão pouco, sabe? Acho que se exige demais, a autocobrança, e depois das redes sociais, as pessoas têm se cobrado muito, têm se exigido muito, e isso está descompensando, né? E a gente quer atingir um nível hard aí de super mulher, de super homem, e acaba afetando literalmente a saúde. Então, a minha forma de cuidar, realmente, eu me importo com cada pessoa. Eu não esqueço, inclusive, eu anoto tudo que eu pergunto. Eu pergunto muita coisa, inclusive, eu começo a minha, a minha consulta falando, ó, é quase um questionário de policial, mas tudo que eu perguntar aqui é justamente para ajudar. Então, eu já era de fazer perguntas, e depois que eu conheci o Manu, então, aí eu falo, agora as perguntas dobraram. Se eu puder indicar, eu indico para qualquer profissional que vá tratar com pessoas na área da saúde, principalmente as pessoas que estão carentes, estão cansadas de ser enganadas, estão cansadas de ser vistas somente como um cifrão. Então, a minha maior intenção realmente em investir tanto em conhecimento é ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe que pelo que a gente veste e aprende, a gente cobraria até muito mais. Mas ajudar, sabe, direcionar essas pessoas é algo que tem sido assim muito gratificante para mim, porque tem pessoas que, por exemplo, elas não têm condição de pagar o tratamento. Eu já atendi pessoas que não têm condição de pagar o tratamento, mas que elas chegam para mim e dizem: aquela consulta sua valeu por 10 anos de terapia. Então, isso o dinheiro nunca vai pagar, sabe? Então, de você ver a pessoa depois de um certo tempo te dar um retorno, tudo por causa de uma abordagem diferente e feita com amor, com empenho, né? E é assim, é maravilhoso. Eu tenho vontade de fazer todo ano a leitura biológica.
Eu acho maravilhoso, porque o Manu ele passa isso de uma forma, porque ele inclusive falou uma coisa que eu internalizei isso, que é o seguinte: o terapeuta ele faz parte da cura. Então nós somos o instrumento da cura. Ao tocar na pessoa, ao abraçar, ao conversar, aquele momento você já faz parte da cura. Então antigamente eu achava que os problemas capilares eram resolvidos pela forma como eu estudava, pelos produtos que eu utilizava. Não, eu sou um instrumento. Se a minha energia ela não tiver de fato voltada para o outro, isso não vai acontecer. Não tem produto, não tem técnica, sabe? É quando você realmente se põe à inteira disposição do outro. Falei muito, eu acho. Não, excelente. Adorei escutar o seu relato sobre a leitura biológica, sobre o seu trabalho e sobre as transformações, né, que vieram da combinação de todos esses fatores, né? Parabéns. São muitas, muitas mesmo. É assim, nas minhas redes sociais eu abordo muito que por alto, porque isso é uma coisa que eu faço muito aqui dentro. E às vezes tem pessoas que não vão entender, mas é algo que eu já estou, inclusive, me programando para começar a soltar. Eu vou lançar um curso em breve chamada Terapeuta Informada, onde eu vou abordar essas questões, mas lógico assim, de forma meio que superficial, mas vou induzir que todas essas pessoas façam a formação com o Manu. E quero levar outras pessoas também. Aqui em Feira de Santana quase ninguém, tipo aqui ninguém atua nessa esfera aqui que eu faço. Mas eu tenho uma amiga que é psicóloga em Salvador, que já trabalha de forma holística, inclusive a cabeça dela está bem aberta. Eu vou falar, vou passar seu contato para ela, inclusive.